Boa noite, irmão Feijó. Tá contigo a palavra, irmão. Obrigado, irmãos. É, já chegou naquele momento que eu não sei se eu uso óculos o tempo todo, que a vista está Recording in cansada, progress. ou se eu fico colocando e tirando quando precisar ler alguma coisa, né? Mas é bom porque eu enxergo vocês melhor. Irmãos, na semana passada nós falamos sobre aquela questão, né, de que temos que administrar o nosso corpo, né? Alguns irmãos falando de saúde. Nós temos que administrar nossas emoções, né, nossa alma, aquele impulso de vida, e devemos nos preocupar também com o nosso espírito, né? E nós não estamos muito familiarizados em dividir isso ou dar atenção para uma área específica. Os textos que a Bíblia traz, falando dessas três áreas da vida humana, geralmente nós os usamos no caráter de doutrina, no caráter de aconselhamento, de alerta. E poucas vezes nós pegamos a Bíblia para analisar as palavras. Poucas vezes nós pegamos a Bíblia para procurar entender por que Jesus usou esta palavra. O que Jesus quis dizer com isso, né? Por exemplo, quando nosso Senhor Jesus diz em Mateus 6:22 que que os nossos olhos, eles são a luz do nosso corpo, não é? Quando ele diz lá em Mateus, né, 6:22, eu vou usar exatamente a expressão que ele usa, vou colocar aqui, Mateus 6, Mateus 6:22, né, ele diz exatamente assim, olha, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, caso essa luz que existe em você, os olhos, sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, ele repetiu aqui várias vezes a palavra olhos. Mas a gente, quando vai ler o texto bíblico, né, a gente não para pensar muito porque Jesus usou a palavra olhos. O que que isso quer dizer? Será que Jesus estava falando dos nossos olhos físicos? Ou será que Jesus, até porque se a gente está usando a palavra olhos, se Jesus tivesse falado de olhos, é porque sairia uma lanterna dos nossos olhos, né? Os nossos olhos brilhariam e iluminariam tudo, mas não é isso que ele quis dizer. Nós já sabemos, né? É evidente que Jesus estava falando o nosso olhar, a maneira como a gente olha para as coisas, a maneira como a gente olha para um irmão, para aquela pessoa que nos ofendeu, a maneira como a gente olha para um mendigo, a maneira como a gente olha para o mundo, para um político, a maneira como a gente olha para Jesus, como a gente olha para a gente mesmo, como a gente olha para as situações, né? Duas pessoas lá no hospital, com seus dias contados, prestes a irem se encontrar com Deus, né? Perto da morte, duas pessoas, uma murmura, reclama da vida, tudo é injusto, a vida é injusta, blasfema contra Deus, e a outra, na mesma situação, está lá louvando a Deus, está dando recados, está dando exemplo de vida, está encorajando todo mundo que vai visitá-la, coloca todo mundo para cima, diz que a vida é assim mesmo, que ela confia. Enfim, é como você enxerga, né, as coisas. E nós precisamos fazer isso, irmãos, com a Bíblia. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela, ela é a palavra de Deus e especialmente quando Jesus fala alguma coisa, e tem muita coisa por trás daquilo, né? Ele não está falando apenas sobre doutrina, aqui no capítulo 6 ele não está falando apenas sobre como jejuar, como orar,
tem algumas verdades que não é para todo mundo, porque nem todo mundo se preocupa com os detalhes. Então, Jesus está dizendo aqui, por exemplo, nesse texto, algumas coisas que podem curar você. Às vezes, uma frase de Jesus ou uma palavra que ele tenha usado, ela vai trazer muito mais benefícios do que você pensa. E todos nós, irmãos, estamos aqui aos sábados, né? Esse é o nosso terceiro e penúltimo sábado desse tema. Nós estamos aqui para, de alguma maneira, nós aprendemos como tratar melhor as nossas emoções doentes. Como cuidar da nossa cabeça que às vezes falha. Como cuidar do nosso estado de nervos, né, como a gente fala, das nossas emoções, daquilo que se torna algo tão incontrolável que a gente tem que recorrer a um médico, ao psiquiatra, ao psicólogo, e eles, por sua vez, vão nos tratar de acordo com a medicina humana. E a medicina humana, ela não vai considerar a oração, ela não vai considerar uma palavra que liberta, uma palavra que alivia, não é? A ciência humana, a medicina humana, ela vai considerar o uso de química. Porque nós somos feitos de química e, às vezes, é importante que se use um medicamento, uma droga de drogaria, né? Uma droga química, para melhorar alguma coisa, para dar um tempo na nossa cabeça, para ajudar a ter um certo equilíbrio. Mas eu quero dizer para os irmãos que, que a palavra de Deus ela precisa ir tomando conta das nossas vidas antes que cheguem os dias maus, né? E olha quanta coisa importante que a gente aprende da Bíblia que a gente não considera como palavra de cura ou de tratamento, porque nem sempre Deus vai querer cura para você. Porque talvez aquela sua doença é para melhorar alguma coisa em você, para te tornar mais humilde, ou para fazer você não fazer outras loucuras. Então, existe a permissão de Deus até mesmo nas doenças. Assim como na vida do apóstolo Paulo, uma doença, né, o que se transformou numa doença, que ele chama espinho da carne, aquilo lá foi um alerta para a vida dele, tá certo? Foi um alerta muito importante. E ele tinha que aguentar aquilo. Mas ele foi cuidado por Deus todos os dias da vida dele, assim como outros irmãos. E, 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 mas nós estamos aqui, irmãos, de alguma maneira, com as nossas dores invisíveis, com as nossas doenças já adquiridas, não é? Então, como cristão deve combater problemas emocionais, psicológicos, né? Como que os nossos irmãos, como que nós podemos encontrar na palavra aquilo que nos dá esperança, né? Aquilo que nos dá esperança. É como diz no Velho Testamento, né? Trago na minha memória aquilo que me dá esperança. Olha que toque legal. Então, existem muitas coisas na Bíblia que, se a gente parar para pensar, podem nos ajudar a entender muitas coisas. Lembra do apóstolo, lembra de Davi, quando ele disse: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos? Não era só uma sensação, não era só uma emoção ou uma percepção que ele tinha, era físico também. Porque quando você carrega a culpa dentro de você, quando você carrega as acusações dentro de você, você pode você pode adquirir doenças muito sérias, né? Desde porque o seu corpo, quando ele está bem, tudo funciona, irmão. Mas quando você emocionalmente não está bem, muitas coisas param. E nós estamos aqui para a gente buscar na palavra algumas frases que nos ajudam muito e muitos conselhos também. Esse mesmo que Davi disse é um conselho inspirado pelo Espírito Santo. Então, não calem os seus pecados. Confessem seus pecados a Deus
E se você conseguir encontrar um irmão ou uma irmã espiritual, com maturidade, confessa para ela, principalmente se houver amizade entre vocês, né? Aquele irmão de longa data, aquele irmão que já te conhece. Então, chama esse irmão, né, para você que é homem, para você que é mulher, chame uma irmã e confessa, chora, sabe? Encara o problema. Isso vai ajudar você a evitar ter muitas doenças, muitas doenças. Eu gosto muito de Salmo, né? Quando o Salmo diz assim, diz assim, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Que verdade tem esse texto para nós, né? E hoje eu quero trazer para vocês um assunto que complementa o da semana passada, né? E o tema de hoje é: nas palavras de Jesus existe toda mudança, vida, nas suas emoções, até mesmo na doença que você tem, ou nos problemas emocionais que você tem, tristezas, traumas. Toda mudança está em Jesus, né? Toda mudança está em Jesus para nos curar ou para cuidar de nós. Eu sempre penso, irmãos, que nós temos três possibilidades com relação aos problemas emocionais que nós temos, ou psicológico que nós temos, aquele lá no fundo do nosso espírito, lá na nossa alma. Então, eu sempre penso que existem três maneiras de Deus agir na sua vida. Ele pode curar você, mas se ele não curar, é porque ele quer tratar você. Talvez ele não te cure imediatamente por causa de uma oração, do seu fervor, do seu jejum, da sua fé. Pode ser que ele não queira te curar. Mas talvez ele não te cure porque ele quer tratar você de outras maneiras. Talvez aquela dor, aquele sofrimento seu, que não é curado instantaneamente, mas leva tempo para que você vá se aliviando, é porque Deus está tratando de você. Talvez tratando alguma coisa que a doença ajude você, por incrível que pareça. Às vezes, algumas dores, algumas doenças são para nos ajudar, para cuidar de nós. Eu, particularmente, já precisei ser tratado por Deus com um problema que eu tinha, e Deus não me curou, mas ele tratou do meu caráter enquanto eu estava com aquela doença. Então, ou Deus cura, ou Deus trata e nem trata. Ou seja, se é para você ter essa dor para o resto da sua vida, se Jesus, se não quiser te curar e não houver tratamento, ele não trata nada de você, mas ele quer que você vá para o resto da sua vida com aquela doença, com aquela dor, mas você pode ter certeza absoluta que ele vai cuidar de você. Deus pode curar, Deus pode tratar, mas não esqueça, ele sempre vai cuidar de você. Como cuidou do apóstolo Paulo até o fim da sua vida, como ele cuidou de Jesus até o fim da vida dele aqui na terra. E como foram tantos outros irmãos nossos na Bíblia e que nós conhecemos que não recebem cura, que às vezes nem o tratamento ajuda e também não está sendo tratado nada especialmente. Mas esta vida com dor, com doença, com tristeza, com trauma, provavelmente mostra que Deus está cuidando de você. Não esqueça, Deus sempre cuida. Já imaginou a dor de um órfão? Aquela pessoa que foi deixada no abrigo? Já pensou naquela pessoa que foi judiada na vida? Que tem que viver com aquela lembrança para sempre? Porque não existe cura para a lembrança. Sabia disso, irmãos? Não existe cura para a lembrança. Aquilo que te magoou lá atrás, você vai lembrar daquilo para sempre. Mas talvez aquela lembrança vai tratando você. Agora, se você for humilde diante de Deus e enxergar diferente aquele trauma, aquilo que você vivenciou,
Se você enxergar diferente, talvez você vai ser cuidado, vai conviver com aquilo de maneira positiva, de maneira alegre, sem deixar que aquilo te transforme numa pessoa má, não é? Mas é só para a gente entender, irmãos, que eu confio tanto na palavra de Deus para algumas coisas. E eu trouxe para os irmãos hoje dois momentos, tá? O primeiro momento que eu quero trazer para os irmãos é, é sobre Jesus. É sobre Jesus, o exemplo dele, tá certo? Eu não sei se você já leu assim Isaías 53, mas eu quero que você leia diferente Isaías 53 comigo hoje à noite. Então, esse primeiro momento, vamos ver é, é, Jesus com as nossas dores, com as nossas enfermidades, né? A gente vai ver Jesus. E, em segundo lugar, como esse Jesus, ele enfrentava essas dores, tá certo? Que é exemplo para nós. E é um caminho para como você deve enfrentar as suas dores. Então vamos lá, Isaías 53. Esse texto, ele é simplesmente maravilhoso. Mas vamos lá, vamos olhar, ler assim, Isaías. Isaías, Velho Testamento, depois do livro de Salmos, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Depois começam os profetas maiores, né? Ou seja, o livro daqueles profetas que falaram mais sobre Jesus, né? Por isso, profetas maiores. Vamos lá. Versículo, é, versículo 3. Desculpe, versículo 4. Depois a gente volta para o 3. Olha que legal aqui. É o norte para a vida da gente. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha bem essa palavra, nossas pisaduras. Irmãos, esse texto, ele traz muitas verdades. No momento que Jesus foi para a cruz, no momento que ele morreu na cruz, mas esse texto quer falar principalmente, irmãos, Jesus ter assumido a forma humana. Quando o texto diz que certamente ele tomou sobre si, significa que quando ele deixou de ser Deus, deixou a natureza divina dele, o corpo divino, e assumiu um corpo igual ao meu e ao seu, ele aceitou com isso sentir tudo que é possível que um ser humano sinta. Jesus, ele tomou sobre ele tudo aquilo que é dor humana. Todas as dores que o ser humano é capaz de sentir, sejam dores físicas, de uma dor de barriga, até mesmo uma dor renal, ou até mesmo uma parada cardíaca. Porque durante a sua vida aqui neste mundo, ele se sentiu como humano. Ele não precisava sentir nada se ele estivesse no céu e não tivesse descido, vindo para cá. Mas Jesus, quando encarnou, né, quando ele assumiu a carne, ele levou sobre si, irmãos e irmãs, tudo aquilo que o ser humano é capaz de sentir. Tudo, absolutamente tudo. Todas as nossas enfermidades, sejam no corpo, seja na alma, ele trouxe para si dores emocionais. Como você acha que Jesus se sentiu ao ser beijado por Judas Iscariotes e ter sido traído por ele? Como você acha que Jesus se sentiu quando a sua mãe e seus irmãos batiam a porta dizendo que Jesus estava fora de si? Como Jesus se sentiu quando os escribas e fariseus procuravam humilhar Jesus?
Ele os amava. Jesus amava cada um dos escribas e dos fariseus. Jesus amava os fariseus, cada pessoa. Jesus não amava sua posição no judaísmo, mas ele amava aqueles homens. Jesus amava cada um deles. Jesus também amava um soldado romano. Cada soldado romano. Aquele que pegou no chicote para dilacerar suas costas, Jesus o amava. E como Jesus se sentiu sabendo que um ser humano criado por ele fez aquilo, era capaz de cometer aquela atrocidade? Como Jesus se sentia quando ele viu os soldados jogando, zombando e brincando com as suas vestes ao pé da cruz? Né? Então, é, ter assumido, irmãos, a vida humana, Jesus tomou sobre ele tudo que é capaz que um ser humano possa sentir. Né? Então, tudo que você sente, irmãos, seja de alegria ou seja de tristeza, seja de dor emocional, pânico, medo, tremores. Imagine como era para Jesus chegar ao ponto lá no jardim de Getsemane e transpirar sangue. Tem uma explicação científica para isso muito interessante, mas a angústia de Jesus, o nível de depressão que ele esteve no Getsemane, o nível de pânico, de pavor, saber que ele ia enfrentar a cruz. Nós não podemos nos esquecer que o nosso Senhor se colocou no nosso lugar, não é? E isso é para quê? É para que eu e você, e para você, irmão e irmã, que tem essas dificuldades, não olhe para isso como uma desgraça humana, não olhe para isso como uma doença injusta, mas olhe sabendo que você é humano e que Jesus, ele viveu isso. Então você não está sozinho. Essas pisaduras, né, pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, como? É o caminho que Jesus andou, ou seja, como Jesus lidou com o fato dele ser humano. É isso que quer dizer aqui, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pela maneira como Jesus caminhou, o que Jesus usou como caminho, nós somos sarados por isso. Esse é um texto muito parecido com aquele que ele disse: Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito, e achareis descanso para as vossas almas, que a gente já estudou outro dia. Então, quais são essas pisaduras? Por onde Jesus andou quando ele estava deprimido? Por onde Jesus andou quando ele estava tremendo de ansiedade? Como Jesus fez para se livrar da ansiedade e transformar ela em esperança? Lembra que a gente falou semana passada? A expectativa nas coisas de Deus traz esperança. Expectativa nas coisas do mundo traz ansiedade. Como foi que Jesus enfrentou isso tudo? O que eu e você enfrentamos? Sem precisar tomar certos medicamentos, porque não tinham naquela época, muitas coisas foram facilitadas para você, irmão e irmã, que precisam tomar um remédio para dormir. Tornou-se fácil. Talvez falte alguma química no seu organismo que o seu médico lhe prescreveu, algum componente químico que ajuda você a estar centrado, a não estar desesperado, nem passando por situações que pode causar aí um transtorno físico ainda maior. Já pensou se você usar um pouco dessa modernidade que já passaram para você, mas colocar um pouco de fé no que Jesus ensinou, juntando o que a ciência proporcionou para você, mas acima de tudo você começar a trabalhar no que Deus diz? Ah, será incrível. Já pensou se quando você, eu ia falar sobre os rins, mas o irmão Mindo está aqui, mas eu não vou falar muita coisa não, mas eu já sofri muito com cálculo renal, já 3 cirurgias, vários bombardeios, tá certo? E é um problema físico. Já tive bombardeio, né, para o que era uma pedra tão grande que foi bombardeada a laser e ela foi se transformando em pedras menores. E eu passei por 3 até conseguir fazer uma cirurgia e tirar elas menores, por conta da posição que ela estava. Mas também, irmão, eu aprendi que eu preciso viver uma vida tranquila, porque parte da questão de cálculos renais também pode ser emocional.
Eu também fiz uma pesquisa lá no passado, irmãos, estudando o que que os ursos comiam para que os seus rins voltassem a funcionar. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que os ursos dormem 6 meses no ano, né? No período de grande frio no norte, né? No norte do nosso continente, os ursos dormem 6 meses. E tudo dele fica paralisado, inclusive os rins. E aí o urso, quando ele acorda, né? O urso, quando acorda, ele vai direto para umas frutas que tem chamada cranberry, né? Cranberry, parece uma uvazinha. E o urso vai lá nessas frutas, chamada cranberry, e ele começa a comer aquelas frutas. E depois de algumas horas, essas frutas regularizam todo o funcionamento dos rins. E aí, eu pesquisando algumas coisas, me informaram e eu comecei a comer essas frutinhas, como até hoje. Praticamente assim, todo mês eu compro lá umas 200 gramas dessa frutinha e como. Tem o suco de cranberry também, que eu também tenho tomado. Então, eu tenho a ciência que me cuidou numa urgência, e eu tenho o conhecimento e a inteligência que Deus me deu para saber que existe uma fruta chamada cranberry que ela é ótima para infecção urinária, para os problemas renais, e eu faço uso todo mês pelo menos de 1 litro e 200 gramas dessa fruta. Mas também eu tomo água como saúde física, também tomo água constantemente. E também procuro viver tranquilo, buscar não me envolver em problemas que vai me deixar nervoso, que vai mexer com essa minha parte do corpo, sabe? E, e a gente tem que usar isso, irmãos. E emocionalmente, a gente pode sofrer muito com algumas coisas. Por isso que aqui vem a tal pergunta importante para nós. Como Jesus lidava com o ser humano? Com sentir tudo aquilo que o ser humano é capaz? E eu quero trazer a segunda visão agora, que são os passos importantes para vocês, irmãos. É onde ocorre a mudança. Como Jesus fazia, como homem, como ser humano igual a mim e a você, para que para ele se proteger de algumas destas doenças humanas, sejam emocionais, psicológicas ou físicas, tá certo? Como ele fazia isso? A resposta está em 4 coisas importantes. Pense junto comigo. É, Jesus ele usou várias vezes uma expressão muito importante, que é sobre o olhar, que eu falei lá no começo do nosso estudo. Lá em Mateus 6:22, nós já vimos, né, que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Então, ele estava dizendo ali, por experiência própria, de que a maneira como você enxerga as coisas deste mundo podem trazer um benefício para o seu corpo físico. Se uma pessoa enxerga uma situação ruim, aquilo vai afetar o seu corpo diretamente. Por isso que ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Né? Seu corpo não sofrerá. Então, tem outros 2 textos que eu quero usar a mesma coisa que Jesus falou. O outro é João 3:3. Evangelho de João. São pequenos fragmentos, irmãos. O primeiro é Mateus 6:22, que nós já lemos, agora é João 3:3, quando Jesus se encontrou com Nicodemos. Olha que interessante isso aqui, ó. João 3:3. Olha o que diz aqui. Aquela conversa de Jesus com Nicodemos. A isto respondeu Jesus a Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, o que será esse nascer de novo? Não pode ver o reino de Deus. Olha o que Jesus disse, né? Quando Nicodemos perguntou: como o homem pode nascer sendo velho, né? Enfim, né? O que eu posso fazer para lhe dar a vida eterna, né? Provavelmente foi esse o contexto lá da conversa. E Jesus disse para ele: quem não nascer de novo não pode
ver o reino de Deus. Mais uma vez, Jesus usando a visão como, como objetivo da mudança. O que é nascer de novo? Aquilo que nós já enfrentamos lá atrás, irmãos, é preciso que continue nascendo de novo. Irmãos, às vezes o mundo turva a nossa visão. Às vezes a nossa família, as nossas rotinas, a vida que a gente leva, seja profissional, familiar, social, às vezes turva a nossa visão. Faz com que a gente enxergue ruim. Às vezes um problema pode turvar, pode encobrir sua visão. E Jesus deixou uma coisa muito clara aqui para Nicodemos. Se você não nascer de novo, ou seja, se não houver uma mudança de visão, você também não consegue ver o reino de Deus. Olha, ele usou dois verbos aqui para Nicodemos: o verbo ver e o verbo entrar. Primeiro ele disse ver. Quem não nascer de novo não pode enxergar, não pode ver o que acontece no lugar onde Deus reina. Não pode ver Deus reinando. Quem não nascer de novo. É visão. Quando eu me arrependi dos meus pecados, em 1986, eu comecei a enxergar o reino de Deus. Eu comecei a ver que, que eu tinha que ser um filho melhor para minha mãe, que eu era um filho ruim para ela, porque eu a desrespeitava, às vezes brigávamos. Eu estou dizendo um problema só. Eu não ligava muito questão de namoro, não ligava muito questão de honestidade, nada disso. Mas quando eu nasci de novo, eu vi o reino de Deus, os meus olhos começaram a ver o mundo diferente. Isso é nascer de novo, é enxergar as coisas do ponto de vista de Deus. É você ver Deus agindo. Quem não nasce de novo só vê o mundo como vê. Cinza, um querendo derrubar o outro, destruir o outro. A gente só vê as coisas que fazem contra nós como uma lástima. A gente fica com ódio dos outros, queremos nos vingar, ficamos aborrecidos. Mas quando a gente nasce de novo, a gente enxerga tudo diferente. Ah, o que fizeram contra mim Deus vai se responder diante de Deus, mas isso não me afetou, porque Deus me preservou. Ah, a doença que eu tenho não é para eu blasfemar ou odiar. Ah, a doença que eu tenho, ela me faz valorizar a vida, faz eu confiar mais de que existe um céu, né? E eu me torno humilde pela doença que eu tenho. Não vou sair reclamando por aí, porque eu não quero desencorajar outras pessoas também. Eu tenho que aprender a suportar, porque enquanto eu não estava doente, eu fazia tudo que me dava na cabeça. Agora não, agora eu tenho melhor consciência. Então eu sou grato a Deus pela doença que eu tenho. Olha a visão como é importante, irmãos. Aí depois Jesus vira e diz outra coisa. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar neste reino que ele passou a enxergar. Verbo ver para entrar e fazer parte. E isso aqui, irmãos, é um ensinamento para a gente. Visão. A maneira como você enxerga o mundo, as pessoas, você mesmo, a maneira como você enxerga a situação, pode fazer você ter saúde, vai fazer você não se meter em encrenca. Bateram no seu carro? Ah, isso acontece. A pessoa que está lá tá nervosa não precisa se estressar também. É como você vê a situação, não é? E a minha esposa me ajuda muito, porque eu sou muito impulsivo. E às vezes eu vou fazer alguma coisa, ela olha para mim lá de longe e já me dá um sinal. Aí eu já sei que eu estou fazendo alguma coisa errada, eu passo a enxergar as coisas diferentes. Então, irmão, você quer mudar? Comece a mudar a sua visão das coisas. Muda seu olhar. Não olhe do mesmo jeito. Procure olhar como Jesus. Olha só como Jesus olhava para aquele homem baixinho que subiu numa árvore cheia de espinhos, chamada sicômoro, né? Uma figueira brava. É uma árvore que o tronco dela tem uns espinhos, é até difícil de subir nela, você se arranha todo. Olha como Jesus olhou para aquele homem. Mas também, olha como Jesus olhou para os soldados romanos. Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É assim que você enxerga quando alguém está te ofendendo, está te magoando, está humilhando você, seja dentro de casa ou em outro lugar? É você chega para Deus assim e diz: Olha, eu sei que ele não sabe o que está fazendo. Aquela pessoa não tem ideia do que ela está fazendo. Então eu não vou ficar chateado com ela.
Ele vai perceber que a luta dele não é contra carne e sangue, mas contra o que está agindo por trás das pessoas, que é os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, se quer mudar qualquer coisa na sua vida, irmão, mude a maneira de você enxergar. Eu converso com muitos irmãos. Eu sou muito contente com isso. Agora há pouco eu estava conversando com o Peterson, nem sei se ele está aqui com a gente hoje, né? Aquele irmão de Jundiaí, não é? Ele está. E foi tão bom ajudar o Peterson a enxergar algumas coisas diferentes. Tá aí, né, Peterson? É bom ter você aqui. Então, eu converso com muitos irmãos e irmãs, e o desafio é, junto com esses irmãos, enxergarmos aquela situação diferente e mudar o seu ponto de vista. Olha só, Jesus sendo preso, tá certo? Sendo preso, e Pedro, na mesma situação de Jesus, ali junto com Jesus, Jesus ele deixou ser levado. E Pedro pegou a espada para não deixar Jesus ser levado. Duas visões diferentes. É claro que Jesus não se esquecia da sua missão. Jesus sabia que estava para ser levado. Então, olha que interessante, né? Jesus enxergava que aquela situação era necessária. Pedro, mesmo andando com Jesus por 3 anos, não viu que aquela situação era necessária. Jesus viu que era necessário lavar aos pés dos seus apóstolos, uma ação, uma atitude de serviçal, de escravo. Mas Jesus via que aquilo era uma forma incrível de exemplificar o que é amar, que é o serviço físico ali. Pedro não conseguiu ver isso. Oh, jamais me lavarás os pés. E quando você enxerga um problema e se irrita com o seu problema, quando você tem um problema com uma pessoa dentro da sua casa ou da sua família, um parente seu, e você não enxerga bem, aquilo vai te deixar tão nervoso que você não come direito. Você bebe água, mas é como se não fizesse efeito. Você toma um remédio que quase não faz efeito. Tudo muda na maneira como a gente enxerga, irmãos. Então, a maneira como você vê alguma coisa vai definir como será a sua vida, completamente. Então, vamos olhar como Jesus olhou para todas as situações. Então, antes de você falar, pense e tenta ver como você enxerga aquilo. Como você consegue enxergar aquilo que você está vivendo? Como você consegue enxergar a sua esposa? Como você consegue enxergar seu filho? Como você enxerga a situação? E olha que coisa interessante. Existem 4 áreas na nossa vida, irmãos: visão, pensamento, emoções e ações. 4 áreas. Olha como as coisas funcionam. Visão. Eu vejo que eu não sou uma pessoa bonita. Eu não me vejo como uma pessoa bonita. Porque, para mim, eu vejo que a aparência é muito importante. Eu estou dando um exemplo, tá? Então, eu me vejo que eu sou um homem feio, não tem nada que agrade ninguém. Eu sou igual a Jesus, que era feio também, provavelmente, como Isaías disse, não tinha aparência nem formosura. Então, me acho feio. Eu vejo, o meu olhar é que eu sou feio. E não só isso, mas eu também olho que para o mundo é mais importante ser bonito. Pronto, eu vejo isso. Sabe o que vai acontecer com essa minha visão? Eu vou levar para o meu pensamento a seguinte verdade. Primeira verdade: se você não é bonito, não serve para o mundo. Segunda verdade: eu não sou bonito, então também não sirvo para o mundo. Pronto. A visão que eu tive vai transformar essa visão no meu pensamento, visão, pensamento. Vai colocar o que no meu pensamento? Essas duas verdades. O mundo não gosta de gente feia, a aparência é muito importante e eu sou feio. Então, o mundo vai me desprezar. Pronto, isso é uma verdade. Qual será a emoção que isso vai trazer para mim? Visão, pensamento, emoção.
a emoção de tristeza, porque eu não posso resolver a beleza. Eu não tenho dinheiro para fazer operação plástica. Então eu vou começar a me sentir isolado, vou começar a me sentir frustrado, vou ficar deprimido, sem graça. Eu vou me sentir tão triste às vezes que eu não vou ter motivo de alegria, eu não vou ficar à vontade nem confortável. Visão levou essa verdade para o pensamento e o pensamento impulsionou essas emoções. E eu me sentindo desse jeito, qual será a minha ação? Eu vou ficar uma pessoa lerda, não quero me envolver em nada, vou falar com a cabeça baixa, eu vou evitar ir para alguns lugares onde tem muita gente, vou ficar sem graça quando alguém estiver olhando para mim, porque logo eu vou pensar que ela está olhando para mim porque eu sou feio. Olha como as coisas acontecem. Vou usar outra situação, tá bom? Eu vejo que eu sou assim, feio, e o mundo só dá valor para quem é bonito. Aí eu caso com a Shirley. Tá ali, passando a mão na cabeça, pertinho daquela tomada ali atrás dela. Pronto. Aí eu casei com a Shirley. Mas lembre-se que eu tenho aquela visão sobre beleza. Aí a Shirley tá andando comigo na rua muito bem, de repente eu já vou ficar cismado, né? Porque eu acho que eu sou feio e o mundo só dá valor para quem é bonito. Aí toda vez que eu vejo uma pessoa que eu julgo que é bonita, eu já olho para ela e falo, nossa, como ela é bonita e eu sou feio. Mas um dia eu tô andando com a Shirley. Aí a Chile tá ali, aí de repente ela olha para o lado, para olhar lá para a montanha do outro lado. Ah, mas ela olhou para a direção daquele cara. Aí eu vou criar uma verdade. Ah, minha esposa não me acha bonita, ela vai ficar olhando para outro homem que é bonito. Ela não faz isso, não, tá, irmã? Mas aí, o que que eu vou sentir? Ah, eu vou ficar com ciúmes. Aí vai me corroendo aqueles ciúmes, aí eu vou ficando agoniado, eu não sei mais o que fazer, fica tudo muito confuso, eu vou ficando mais angustiado ainda, só que aí surge um novo sentimento. Agora vai me dar raiva. E qual vai ser minha atitude com a Chile? Ah, eu vou começar a tratar ela com um soco e pontapé. Às vezes eu vou ficar sendo bruto com ela. Às vezes eu vou ficar julgando ela e falando palavras que ela não está entendendo nada que está acontecendo comigo. É assim que as coisas acontecem, irmão. Da mesma maneira que pode acontecer com uma coisa boa. Então vamos voltar à visão. Eu vou começar a enxergar outra coisa agora. Eu vou enxergar que mesmo que para o mundo existam algumas pessoas mais belas, outras não tão belas, mas a coisa mais importante é o caráter, quem somos diante de Deus. Então eu cresci com isso. Então eu passo a não me preocupar mais quem é bonito ou feio. Para mim tudo é pessoa, tudo é gente. E aí eu passo a admirar quem a pessoa é por dentro, como ela fala, a inteligência dela, a sinceridade, a honestidade dela. Pronto, isso é a minha visão. Aí meu pensamento cria que verdade? Que não é a aparência que agrada a Deus. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Pronto, aí virou verdade. Aí eu vou e que emoções eu tenho para as pessoas? Ah, eu tenho uma emoção de carinho e amor, independente se elas são bonitas ou feias. Eu vou olhar para mim e ver, ah, que bom que Deus olha o meu coração. Eu sou uma pessoa segura, eu sou uma pessoa animada. Mesmo que alguém fale que eu sou feio, mas eu não ligo, porque, meu Deus, sabe que eu sou bonito e eu sou uma pessoa especial, tá certo? Claro que eu tenho que andar limpo, bem vestido, ou mais ou menos organizado, né, na roupa. Eu tenho que ser educado, tenho que ter uma boa postura, mas minha autoestima é ótima, porque eu sei que meu Deus vê a aparência e para mim isso é importante também. Eu não vejo a aparência, assim como Deus não vê. Deus vê o meu coração. E aí, quais serão minhas atitudes? Ah, eu vou me envolver. Se alguém precisar que eu fique lá na frente, eu fico. Se alguém vier me cumprimentar na rua, vou olhar de pescoço erguido. Muda tudo na vida da gente, irmãos. Então, muito cuidado com a maneira como você enxerga alguma coisa. Porque o que você vê vira verdade no pensamento, e o que você tem como verdade no seu pensamento leva para suas emoções. E quando isso bate nas suas emoções, sabe o que a sua emoção faz? Ela empurra as suas ações. Eu não sei se está complicado, mas eu vou fazer de trás para frente. Você vê uma pessoa, você vê uma pessoa é, muito muito agitada e brigando com todo mundo. Essa é a ação. Agora a gente está de trás para frente. Ação, volta para a emoção,
Volta para o pensamento e volta para a visão. Aquela pessoa agitada, estúpida, ela briga com todo mundo. Tem cara de impaciente. Quais são as emoções que aquela pessoa tem para agir daquele jeito? Ela tem emoções de raiva, ela tem emoções de confusão, ela tem problemas muito sérios, tá certo? De vingança. Ela tem muito problema de suportar as pessoas. As emoções delas não estão boas. Pode ter certeza, porque a emoção dela é tão ruim que faz ela fazer isso com seres humanos. Bom, por que que ela tem emoção assim? Porque ela tem verdades na cabeça dela. Ela construiu no pensamento dela verdades que o mundo não merece que ela dê atenção. Ela não confia em nada nem em ninguém. Que as pessoas só querem explorar ela. E que provavelmente ela é mais, ou ela é mais importante do que alguém. Então ela não tem que ser tolerante a ninguém. Como ela não confia em ninguém, ela colocou essa verdade, tá certo? Ela ainda pode até usar a Bíblia dizendo, olha, maldito homem que confia no próprio homem, né? Distorcendo o contexto lá, e aí fica com aquele pensamento cheio de verdades, que não confia no ser humano. As pessoas só são melhores para você quando você se impõe com elas. Essa é a verdade dela. Por quê? Porque alguma coisa na visão dela está errada com relação a ser humilde, com relação a servir aos outros, com relação a ser prudente também, com relação a tratar os seres humanos, entendendo que cada ser humano tem as suas próprias dificuldades. Entende como o problema sempre está na visão? É por isso que o Senhor Jesus disse faz tanto sentido. É por isso que quando Jesus fala sobre unidade na igreja, olha só o que ele diz em 1 Coríntios 1:10. Olha que interessante. Olha que versículo importante. Quando Paulo está escrevendo para os irmãos na cidade de Corinto, capítulo 1, versículo 10, olha como Jesus trata a questão da unidade. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele vai rogar? Que vocês falem a mesma coisa. Falar é uma ação. Mas para falar a mesma coisa, tem que ter outras antes. Então ele diz que faleis todos a mesma coisa. Olha o que ele diz agora. E que não haja entre vós divisões. Então, onde é que estava a divisão entre os irmãos de Corinto? No falar, cada um falava uma coisa. Mas olha como ele foi profundo agora. Ele diz assim: antes, quer dizer, ao invés de vocês ficarem falando coisas diferentes uns dos outros, onde está a mudança que vocês têm que ter? Aí Paulo diz aqui: antes sejais inteiramente unidos. Aí ele vai de trás para frente. Como? Ser unido em quê? Na mesma disposição mental, pensamento, e no mesmo parecer. Esse parecer é a palavra visão. Em outras palavras, nesse versículo, o Espírito Santo está nos dizendo que a ação de falar diferente uns dos outros é porque eles não tinham o mesmo parecer. As coisas não pareciam a mesma para as pessoas. Aqui, o defeito dos irmãos em Corinto era não enxergar do mesmo jeito. Uns enxergavam que o dom de línguas era para aparecer, outros enxergavam que o dom de línguas era para mostrar que Deus estava presente na vida dele, o outro estava achando que dom de língua é para levar a palavra de Deus para as pessoas de outros idiomas. Eles tinham que enxergar como Jesus enxergava. E tem tantos outros textos, irmãos. Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 27, até o capítulo 2, no final, ele traz essa mesma lição. E, de maneira prática, irmãos, onde está a mudança? Na sua visão. Se você não mudar a maneira como você enxerga as coisas, se você relutar, tiver aquele coração de pedra, aquele coração duro, né, que obrigou Moisés a tentar de alguma maneira reconduzir o povo na lei de Deus com relação ao divórcio, né, por causa da dureza do vosso coração. É a mesma questão daqueles 4 tipos de solo, aquele solo rochoso, sabe, que a palavra de Deus não penetra. É a pessoa que não enxerga como Jesus enxerga. Se você quer mudar qualquer coisa na sua vida, até nas suas doenças, até nas suas dores emocionais, comece a enxergar
diferente. Porque se você enxerga, muda a sua maneira de ver, com certeza os seus pensamentos vão criar verdades melhores, que vão impulsionar boas emoções, e por consequência de você ter boas emoções, suas atitudes serão boas e serenas. Visão é a razão que você dá para o mundo. Pensamento é sua oficina de verdade. Você junta tudo que é informação e constrói a verdade que você quiser. Até a verdade que é mentira. Por isso que você tem que ver como Jesus para que as suas verdades sejam as verdades de Jesus, porque Ele é a verdade. E sabe o que é a consequência de você ter boas verdades na mente? Você vai sentir coisas boas, coisas melhores. E quando suas emoções são boas, elas impulsionam boas ações. Você vai fazer coisas muito melhores. Eu não sei se ficou difícil, não sei se os irmãos entenderam. Eu acho que eu vou deixar o espaço agora, Giovanni, para você conduzir aí. Se tem algum irmão que não entendeu, primeiro, se tem algum irmão que não entendeu e precisa de algum esclarecimento. Se não houver, se alguém tiver outra pergunta com relação a esse texto, também fique muito à vontade, tá certo? E estou aqui agora para responder, tirar dúvidas, ou simplesmente me certificar de que tem muitas coisas boas aí e os irmãos têm outras ideias também. Obrigado, irmão Sérgio, pela mensagem. Vou deixar aberto aos irmãos que têm alguma dúvida, alguma pergunta. Podem levantar a mão assim ou a mãozinha aí no aplicativo. Fique à vontade. Giovanni, Pois não, Zuleika? eu queria dar um testemunho. Fique à vontade. Irmão Sérgio, o estudo de hoje foi maravilhoso para mim, porque eu me identifiquei muito. Em 1992, eu fui diagnosticada com bipolaridade. Então, eu tomo vários remédios, né, químicos, né? Muita química. Eu era uma pessoa triste, eu vivia me sentindo frustrada, sendo diferente, sabe? Da minha família, dos outros, de outras pessoas. Inclusive até na minha própria escola, porque eu sou professora. Hoje eu sou aposentada. E até com as minhas colegas, assim, eu me sentia triste e, ao mesmo tempo, assim, como é que eu posso dizer? Excluída no meu coração, porque eu sabia que elas sabiam que eu tinha esse problema. E desde que eu nasci na fé, eu nasci de novo, faz 2 anos e meio, eu continuo com o mesmo psiquiatra, inclusive, como eu mudei. Eu ia sempre, todos os meses, consultar. E faz 1 ano que eu vou de 3 em 3 meses consultar. E ele me dá a receita e conversa muito comigo. E ele disse que eu mudei, porque eu conto tudo para ele, né? A respeito da fé, de ser cristã, desde o meu batizado. Até foto do meu batizado eu mostrei para ele. E o pessoal. Trancou para mim ou para todos? Para mim também. Então, Zuleika, tu paraste de Tá falar, bom, Zuleika. Ou... também. Irmã Zuleika, Eu acho que ela ficou sem internet. talvez. Irmão Peterson, está contigo, irmão, a palavra. Ô, Peterson, você vai usar a nossa fórmula de hoje para falar? Fique à vontade, Peterson. Ah, primeiramente, boa noite. Eu não estava achando o microfone aqui. E hoje eu tive, e como fala, um tipo de uma iluminação, conversando com o irmão.
E também, agora eu vi e- que isso é uma coisa que tem me atrapalhado também. É o sistema de crenças, que o irmão chama de oficina de verdades, que eu não sou muito bom em ressignificar as coisas. Eu não estou falando o assim, para chamar o Fidel Castro de santo. Não vamos exagerar também, né? É, o que eu falo é que o sistema de crenças é exatamente assim. Quando a gente enxerga as coisas de uma forma bruta, de uma forma de qualquer jeito, fala, a gente capta o quê? A gente não vai captar uma coisa lapidada. A gente vai captar algo cheio de detrito. E sim, o nosso cérebro, ele vai dar uma ressonância a que isso vai afetar o nosso corpo todo. O, quando Jesus fala para perdoar, ele não fala para perdoar só para você ser perdoado, mas sim porque ele entendia o poder do perdão. Você tira um peso de cima de você e você volta a ser saudável. Esse sistema de crenças, já vou concluir que eu já estou dando aula aqui. Bom, esse sistema de crenças é um, sis- é um sistema biológico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a biologia em si, ela não faz muita distinção do que é bom e do que é ruim. Então, usemos o nosso espírito, que eu estava conversando com o irmão hoje também, e tenta sentir a sua mão, tenta sentir a sua testa, a sua perna. Isso tudo é o seu espírito pelo seu corpo. O Jesus é maravilhoso. Que bom, Peterson. Ô, Giovanni, você me dê licença, só um minutinho, por favor. Caiu a minha internet, irmão Sérgio. Agora voltou. Tem Tá, alguma só um coisa para me minutinho, irmã. dizer? Um minutinho, Solicita. um minutinho que a gente quer dar ainda mais tempo para a senhora falar, tá bom? Mas eu quero fazer uma pergunta agora. Giovanni, você percebeu a mudança da maneira como o Peterson está falando agora? Sim, mais pausado, Consegue? sim. Sim, quem sabe, o irmão Peterson, ele tem algumas travas, alguns bloqueios durante a palavra, que a gente chama de gagueira. A gente conversou hoje por uma hora e pouquinho, para o Peterson começar a enxergar as coisas de outra forma, e ele começou a trabalhar no seu pensamento de outra forma, e foram somente uma hora e meia nós conversando com o Peterson. E hoje nós conseguimos ver o Peterson dando pausa, mas não gaguejando, tanto quanto é normal dele. E que bom que é um irmão tão inteligente, tem tanta coisa boa na cabeça, que tem tantos sonhos, às vezes, de falar, mas tem toda dificuldade de falar, porque não consegue falar e as pessoas não têm paciência para ouvir. Entende? As pessoas não querem ouvir uma pessoa que é gaga, e os irmãos que vêm acompanhando esses estudos e a participação do Peterson sabem como que ele estava falando. Não é? E agora a gente pode ver um Peterson que está se comunicando, porque ele está aceitando as mudanças na visão que ele tem. E a língua, a linguagem dele está respondendo positivamente a essa nova maneira dele enxergar. Então eu dou graças a Deus porque o Peterson ele está praticando esta palavra.
de Jesus, mudando a visão. E hoje, só hoje, a gente veio conversar hoje, né? E só hoje, esse tempinho que a gente estava conversando e o Peterson sabendo como Jesus trabalha com essas questões todas, eu já vi uma grande mudança no Peterson, não é? E eu estou maravilhado com isso, sabe, irmão Peterson? Muito. Então, muito obrigado por você ter coragem de se manifestar e como você está conseguindo usar esse domínio próprio, não é? Para você conseguir falar e todo mundo te entender. E você falou bastante agora, e pausadamente, é claro, mas sem gaguejar e trabalhando nesse domínio próprio que você tem. Obrigado, Giovanni. Para mim foi um bom testemunho do Peterson aqui também. Amém. Eu sou gago ou Sérgio Feijó? E a questão da gagueira, né, já há muitos estudos sobre isso, Eu né? fiz eu fiz a pergunta. Tu acha que eu sou gago ou não? Você tem sim, e você consegue ter um equilíbrio muito grande, entendeu? Eu Você sofro consegue, do SPA. Eu sofro do exatamente. SPA. Eu Síndrome de tenho, pensamento acelerado. Meu pensamento é acelerado e minha fala quer acompanhar o pensamento. Se eu não pausar o pensamento, não refletir, não raciocinar, a minha fala vai atropelar. Vou exatamente, encurtar então, palavras, é isso, exatamente isso que estava acontecendo com o Peterson, né? Só que um pouco de forma mais profunda, né, no Peterson, né? Porque existem umas questões pessoais, né, mais íntimas dele sim. que influenciam bastante, tá certo? E o que você faz, Giovanni, o que você faz é isso, né? Você disciplina seu pensamento, você conversa com você mesmo. Mas isso é porque você enxergou isso de alguma maneira. E quando você enxergou, mudou todo o resto. Você mudou sua forma de pensar, né? Mas eu sei que você é Glória a gago, Deus. que você tem. Eu não chamo de gagueira, eu tenho outro nome para isso. Eu chamo de trava, né? SPA. Trava, eu chamo de trava na comunicação, entendeu? É a sua comunicação travada por algumas emoções. A emoção é que causa isso. Quando se controla o pensamento, muda as suas emoções. Muito bom. Ó, que coisa boa a gente está vivenciando isso agora. Estou muito contente. Isso são traumas que a gente tem, a gente tem e vai corrigindo, né? E mudou muito com o meu casamento, com a Marli, a convivência, o curso de formação de oficiais. Então, eu encontrei mais tarde pessoas do segundo grau do colégio, eu já oficial da Polícia Militar, e eles se surpreenderam, que eu não era tão gago como eu era antigamente. Então, todo esse trabalho que o Peterson já mudou hoje, apresentou uma evolução, glória a Deus. Irmã Zuleika, quer continuar com o teu testemunho? Não, eu só falei já o que tinha, né? Eu estou feliz agora, né? Desde que eu estou na fé, que houve uma mudança muito grande. Continuo tomando medicação, né? E consulto de 3 em 3 meses com meu psiquiatra, que ele também me elogiou muito, notou também a minha, como é que eu posso dizer, o meu avanço, né? Meu crescimento. E o meu crescimento espiritual foi muito importante para mim, essa minha melhora, para esse meu jeito de ser, depois que eu nasci de novo. Era isso. Que lindo, Obrigada. lindo, irmão. Muito bom. Eu quero, Maravilhoso. eu quero falar também a respeito disso que a Zuleika está falando, porque eu sou testemunha disso, né? Eu já conhecia a Zuleika antes de falar do Evangelho para ela. Ela era uma pessoa muito doente mesmo, né? Não saía de casa, tinha vários problemas. E depois da conversão dela, ela uma coisa que ela tinha até, ela não lidava com a sua própria vida, né? E ela começou a ficar uma pessoa mais independente da filha também. Então, ela teve uma mudança, assim, maravilhosa, maravilhosa de comunicação, de administração da vida, de fé, de confiança. É incrível, assim, o que Deus fez na vida dela. Que coisa maravilhosa. Eu Porque, acredito isso. acredite, o Espírito Santo, se você deixar, ele faz isso na sua vida. Muito bom. Obrigado. Obrigado. Sérgio, eu acredito isso da irmã Zuleika, de todos os irmãos, testemunho pessoal, foi aquilo que eu falei ontem, é uma preparação para a mensagem da manhã, quando Paulo fala. Sendo assim, Paulo, não corro como quem corre sem alvo. A irmã Zuleika, todos aqueles que têm um alvo na vida eterna, eles não correm em vão, como Paulo.
E não luto como quem esmurra o ar. Não vou lá na igreja, lá como quem vai num boteco, num bar, no supermercado. Eu vou com determinação, com foco. Eu estou no caminho de Cristo com vontade. É o que eu quero. Eu- e Paulo fala: eu faço do meu corpo dele o meu escravo. Antes, quando nós estávamos no mundo, nós éramos escravos do nosso corpo, dos nossos desejos carnais. Agora, Paulo não. Isso graças ao Espírito Santo. E esses estudos que a gente faz hoje aqui é para estar em peso a Zona Sul. E a gente fica muito chateado. Nós temos irmãos que precisam desse crescimento espiritual. Nós temos irmãos que precisam, que uma conversão genuína, sabe, aquela conversão com verdade, de agarrar Cristo, unhas e dentes, desculpa a expressão chula, de dedicação, de amor. E essas aulas do irmão Sérgio traz tanto conhecimento da parte de emoções que eu tenho falado, repetido, postado, e que bom que os irmãos estão aqui, estão assistindo essas aulas, estão depois, mais tarde, no término, eu vou juntar as cinco aulas e postar na sequência. Nós temos muitos irmãos que precisam ouvir isso. Amanhã tem mensagem também, estou adiantando aqui um spoiler, aquela questão de Eclesiastes que o irmão trouxe, Eclesiastes, outra aula importante que os irmãos têm que assistir, estão perdendo, quem não está assistindo. A importância que é, eu falei para o irmão Sérgio, eu tenho um testemunho de tu ir num velório, olhar para o falecido, ver ele dormindo, o espírito não mais ali, e tu começar a refletir na tua vida, e parar e pensar, né? Amanhã sou eu ali. O que que eu estou fazendo da minha vida, Pai? Como é que está meu caminho no Senhor? Quantos irmãos será que precisam comparecer a um velório e deixar ir nas festas? Né, irmão Sérgio? Muito boas essas aulas, irmão. Desculpe o desabafo aí. É, testemunhos maravilhosos, né? Imagine para todos vocês. Eu estava lendo o chat agora também, né, irmão Peterson, assim, os irmãos já percebendo, viu, irmão Peterson, a sua mudança de comunicação, né? E estou muito contente por você também. Vamos continuar, né? Vamos continuar. Obrigado, Giovanni. Irmãos, isso tudo são coisas que acontecem comigo também, viu, irmãos? E hoje a gente precisa orar por esses irmãos que precisam, mas não estão aqui conosco, entendendo também, sabe, Giovanni, que tem pessoas que não têm essa disciplina de estar numa live, né? Talvez porque não experimentaram ainda que essa é mais uma forma que o Senhor Jesus permitiu para que nos edificássemos, né? E que bom que nós estamos usando a internet, usando os nossos celulares, tablets, computadores, para sermos abençoados, que a gente não está aqui assistindo nada que não deva, que a gente não está perdendo tempo com bestialidades por aí, e principalmente que aqui a gente está aproveitando o nosso tempo, né? Isso é muito bom, fantástico. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Amém. Algum comentário mais? Estamos terminando, né? Mais Giovanni, 2 sábados, né? Mais Giovanni, 2. Oi. eu queria dar um Oi. testemunho. Um testemunho sobre a minha irmã, Cleoni. Aí fui visitá-la, mas não foi uma pessoa boa, boa filha, boa irmã, boa esposa, boa mãe, e tu tá passando o que tu passou. Ela dá para ela 1 ano de vida, durou 18 anos com essa doença. Aí eu disse para ela assim, como é que pode? Ela assim, Cleonice, eu estou feliz, estou contente. Se eu morrer, eu vou morar com Jesus, eu quero morar com ele. Isso aqui é como é que se diz aqui? Uma Outra prova. coisa. Aí, assim, eu tô feliz. O Josué ficava faceira quando ele estava naquela cadeira de roda e andava fazendo as compras, que ela não podia caminhar muito, e ela com a cadeira de roda conseguia pegar as alimentações, botar no carrinho. Estava bem faceira. Ela nunca via ela assim triste.
E eu ali revoltada, perdi o Fábio. Aí eu falo para isso, ela assim, não, isso aí tem, como é que diz que tem que acontecer, eu vinha, mas esqueci a palavra, né? Eu disse, como é que pode, né? Ela rindo, dizendo que tudo isso está acontecendo com ela, porque Deus quer, e ela está contente que Deus ela estava obedecendo a Deus, então ela não se sentia revoltada porque ela estava obedecendo a Deus. E ela, certo, morreu feliz e deve estar com Deus, né? Porque de que ela era uma pessoa boa, eu não aceitava porque ela era muito boa, uma pessoa assim que era boa, boa demais. E muito bem cristã, cristã que ela criou os filhos do lado dela dentro da igreja. Podia morar lá no fim do mundo, ela vinha a pé, mas não faltava um dia a igreja, sol, chuva, vendo tudo, ela estava ali, sempre. E ela passava por aquilo ali, eu não aceitava, né? E aí ela foi me falando, ela ligava para mim, falava comigo, não pensa mais no Fábio, só faz oração, porque não adianta estar pensando nele e ele está sofrendo com isso aí. Quanto mais falar nele e ficar revoltado, ele sofre. É isso aí, aquele bem prega, aquela frutinha da bexiga, um médico antigo, por isso que eu gosto mais de antigo, quando eu tive uma infecção urinária, ele me deu aquela frutinha para tomar, fazer suco. Foi uma maravilha mesmo. Já mudei de assunto. Obrigado pelo testemunho, mãe. Fábio é meu irmão, a Cleonice é minha mãe, tia, mãe do José, minha tia. E quem assiste o De Chose teve uma explicação sobre isso e também serve para a Giane. Então, as pessoas que viram a tia tinham saúde, tinham tudo. E não, ela permanece fiel a Deus. Como disse até lá o Jó, né? Não é só na alegria, na doença também, amar o Pai. Não posso amar na alegria e da tristeza. Então, são exemplos que a Tinini trouxe para aqueles que souberam aproveitar. Então, a gente tem que aprender. Mesma coisa o Fábio. Eu morava no interior e quando eu vim para a capital, depois dele falecido, eu perguntei para o Josué como é que foi a vida cristã do meu irmão. Ele disse, não, Giovanni, ele morreu na glória, morreu fiel. Então, estou em paz. O Pai chamou, bendito, glória a Deus. Todos nós partiremos um dia. Precisamos visitar em casa de velório, como diz Eclesiastes, e meditar nas nossas vidas. Todos nós partiremos. Enquanto estivermos aqui, tenhamos temor a Deus. Me lembrei da Obrigado, palavra irmão Sérgio, pelas aprovação. mensagens que tem nos Acho que era uma trazido. aprovação na vida dela. O que ela estava passando era uma aprovação. Obrigado, irmão Sérgio, pelos estudos que tem nos trazido aí de uma forma diferente. E vamos seguir. Mas hoje é 20, mais um sábado, né? Mais um sábado. Então, encerra. Depois eu faço uma postagem de todas as aulas para os irmãos acompanharem tranquilamente. E Eclesiástica também, ó. Quem não está assistindo Eclesiástica sexta-feira, olha, tem tantas pessoas que precisam assistir aquelas aulas de Eclesiastes da Eclesiastes. Obrigado, irmão Sérgio. Alguém mais para a oração final? Vou aproveitar o irmão que está aí, o irmão Aparecido, fazer uma oração Giovanni, final, irmão Aparecido. Giovanni, Oi. Dirceu? Pois poderia não, só fazer uma Dirceu. perguntinha para o nosso amigo Sérgio aí? Fique à vontade, irmão. Pode perguntar. Doutor As perguntas Sérgio, são para o Sérgio. Sérgio, Aqui, ó. acho que ele não Pode está me perguntar, irmão. ouvindo. Estamos ouvindo. Dirceu, Onde o estamos. Sérgio se escondeu aí? Não, ele está aí. Dá um oi, Sérgio. Dá um oi, Sérgio, Oi, para ele. irmão. Oi, irmão. Tô aqui, pode falar. Oh, até que enfim. Sérgio, não sei se isso é possível, porque não tem nada a ver uma coisa com outra, mas eu vou fazer 80 anos amanhã. Eu gostaria que você fizesse uma oração para mim, coisa rápida, porque eu me sentiria muito bem com isso. Acredite. Porque hoje você extrapolou no conhecimento aí. Achei fantástico. Tanto que eu peço a Deus que o live de hoje, porque eu vou mostrar para muitas pessoas.
Ok? Tá, tá bom, irmão. É Disseu, né, que falou, não foi? Dirceu. Tá bom, Sim? irmão. Vou orar por você, sim. Depois outro irmão ora para a gente finalizar nosso encontro, tá bom? Vamos falar com Deus sobre o Amém. Disseu. Senhor, muito obrigado pela manifestação desse irmão, do Disseu. Muito obrigado porque um senhor há 81 anos de vida, Pai, vem aqui com tanta disposição, com ânimo participativo. Obrigado por ele, Pai. E eu acredito muito, Senhor, em Ti. Eu acredito muito no Senhor, que nos ouve, que nos escuta, que sabe exatamente como nós nos sentimos e tudo que acontece dentro de nós. Obrigado, Senhor, por participar da vida do Dirceu. Obrigado porque eu sei, Pai, que mesmo com teu silêncio, eu sei que o Senhor o conduz. Durante sua vida toda, Pai, olha como é maravilhoso é, que esse irmão chegue até essa idade, não é? Que para mim ainda não está tão perto, mas é muito bom ver que ele te acompanha também, Senhor. Mas porque ele está trabalhando ao seu lado. Muito obrigado por isso. E esteja nesse momento, Pai, respondendo ao irmão Disseu, naquelas situações que ele precisa tanto de respostas, Pai Santo. Mas de que o que ele está vendo e fazendo é da tua vontade. Isso é que nos traz paz. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor já todos os pecados. E que o Senhor, dia a dia, venha conduzir por termos irmãos do pão de seu, persistente, consciente, e vive a tua palavra dentro dele, dentro do coração dele. Mesmo que ele não consiga transmitir isso a outras pessoas com as suas próprias palavras, Pai, mas que ele seja um canal de levar estas pessoas para ouvir estas mensagens e outras mensagens que o Senhor nos envia. Eu sei que o Senhor tem pessoas na vida dele que ele ama e que ele apresenta do Senhor todos os dias. Esteja com ele. Nós te pedimos isso, Pai, porque Jesus nos ensinou a lhe pedir e porque Jesus mostrou, Pai, que o Senhor nos ouve e nos ama. Em nome dele é que nós te oramos, hoje e sempre. Amém. 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 Obrigado, Sérgio. Em Amém. nome de Jesus. Obrigado. Parabéns, Irmão, Dirceu. Parabéns, Dirceu. Dodô, tua vez de orar, Dodô. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a todos. Orem por mim, que eu fiz 68 anos. amém, irmão. Irmão Dodô, tem que abrir o microfone, irmão Dodô, para fazer a oração final. Irmão. 68 anos. Opa. Irmão Dodô, abriu o microfone. Tá fechado, irmão. Tá fechado o microfone. Aparecido? Tá fechado. Apertar no celular, apertar no microfone ali. Eu não consigo abrir. É no computador. Tá no computador, é lá embaixo, lá. Lá embaixo tem lá o mute lá. No mute. Lá embaixo, mexe lá embaixo, lá, stop vídeo, mute. Então, eu vou então pedir tá, vou pedir. Sim, oremos. Amado Deus, mais uma live e mais uma reunião. E estamos juntos em nome do Senhor para aprendermos, orarmos. Mais uma reunião onde eu também pude mostrar aqui, não só eu,
mas todos no valor financeiro, mas sim valor espiritual, valor para o Senhor. Pedimos que o Senhor nos despeça em paz. Eles abençoe o querido professor também, em Sérgio, para que ele traga sempre mais conteúdos para nós e que nós possamos também trazer conteúdos. Que o Senhor nos proteja e que o Senhor perdoe os nossos pecados. Somos gratos por tudo, Senhor. Oramos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, Amém.